Olá, são 8 horas e 18 minutos em Brasília. Eu sou André Ricardo e este é o Senado em Dia. Policiais federais podem ter reajuste de 15,8%. Medida provisória quer tornar o produto nacional mais competitivo. E veja a pauta de hoje no plenário e nas comissões. O presidente do Senado, Renan Calheiros, divulgou uma nota sobre as eleições de 2014. Ele destacou a vitória da democracia e ressaltou o chamamento da presidente eleita para uma conciliação nacional. Renan reiterou sua posição a favor da reforma política, prioridade destacada por Dilma Rousseff para seu novo mandato. De acordo com ele, abre aspas, o melhor caminho é o Congresso Nacional aprovar a reforma e submetê-la a um referendo popular. Isso foi feito no caso da proibição de venda de armas e munições. O presidente do Senado lembrou que as manifestações de rua no ano passado e as eleições de 2014 deixaram para os governantes a ideia de uma sociedade mais atenta e madura, que exige ser ouvida com mais assiduidade e mais respeito. Dinamizar o mercado financeiro e tornar o produto nacional mais competitivo são objetivos da medida provisória 651, que aguarda votação do plenário do Senado. Ela precisa ser votada até 6 de novembro para não perder a validade. A MP torna permanente a desoneração da folha de pagamento, que valeria até o fim deste ano. Com isso, as empresas continuam a pagar 1 ou 2% da receita bruta, em vez da contribuição patronal de 20% sobre a folha de salários. A medida estimula a produção, a formalização e contratação de trabalhadores e as exportações. À medida em que ela recolhe menos tributos, ela tem mais capital para investir na atividade empresarial de um modo geral. Com relação ao setor exportador, a desoneração da folha ela promove, digamos assim, uma desoneração especial, porque as receitas de exportações elas não são tributadas por essa nova contribuição que incide sobre a receita bruta. Também houve mudanças na lista de beneficiados com a desoneração. Hoje são 56 setores, entre eles o automotivo, o da construção civil e o têxtil. Com a MP, 4 novas áreas serão contempladas. As empresas de transporte rodoviário de passageiros sob regime de fretamento, as empresas de engenharia e arquitetura, as drogarias e farmácias de manipulação, e empresas de tecnologia da informação que façam processamento de dados de gestão e gerenciamento de processos. Já aqueles que teriam sido prejudicados pela desoneração voltam a contribuir sobre o valor da folha. É o caso das empresas que fabricam insumos de padaria e para a indústria têxtil. Mas o mais importante não é só a inclusão de alguns setores. É que antes não havia previsibilidade. Existia apenas 2 anos no horizonte da desoneração. E agora essa desoneração ficou permanente. Portanto, as empresas poderão fazer o seu planejamento de forma mais estruturada. A MP traz de volta o Reintegra, programa que devolve aos exportadores tributos retidos ao longo da cadeia produtiva, até o limite de 5% da receita obtida com a venda de manufaturados. Quem define o valor a ser restituído é o executivo. A empresa pode converter os créditos em dinheiro ou usá-los no pagamento de outros impostos. Nenhum país exporta tributo, porque ao exportar tributo, ao colocar o tributo no custo de produção, você afasta os seus clientes. Então, o Reintegra vem compensar as empresas por esses tributos que o sistema tributário não permite recuperar formalmente. Quem perdeu o prazo para aderir ao Refis vai ter nova chance. Assim que a lei for promulgada, as empresas terão 15 dias para se inscrever no programa e quitar débitos com a Receita, a Procuradoria da Fazenda, além de autarquias e fundações. Será exigida uma entrada de 5% se a dívida for de até R$1 milhão, 10% entre 1 milhão e 10 milhões, 15% entre 10 e 20 milhões e 20% para mais de 20 milhões. O restante do valor devido poderá ser liquidado em até 180 meses, com redução de multas e juros. Quando ela regulariza essa sua situação, volta a trabalhar num ambiente mais favorável, aumenta a sua produção, eventualmente volta a contratar pessoas e fazer novos investimentos. Ou seja, é positivo, porque, inclusive, no futuro, ela volta a recolher tributos para o fisco. Existe ainda um incentivo à emissão de ações por pequenas e médias empresas, que são aquelas com valor de mercado inferior a R$700 milhões e faturamento de até 500 milhões. A medida é positiva não só para as companhias que passam a captar recursos de longo prazo, como também
para o investidor. Para o investidor, vai haver um ganho porque a MP prevê a isenção do imposto de renda em ganhos na venda das ações consideradas pequenas e médias. Quando o investidor adquire ações da empresa, coloca recurso na empresa e esses recursos não precisam ser devolvidos, como acontece no empréstimo bancário. Então é um recurso de longo prazo, que vai ser utilizado pelas empresas para investir e expandir seus negócios. A proposta ainda amplia em 4 anos o prazo para que as cidades acabem com os lixões, flexibiliza a cobrança de dívidas com o FGTS, elimina em alguns casos a cobrança do PIS/COFINS para a venda de equipamentos médicos e autoriza o Ministério da Fazenda a renegociar prazos e taxas de juros dos empréstimos feitos pelo Tesouro Nacional ao BNDES. É uma medida provisória do bem que ajuda a fortalecer a economia do Brasil num momento de dificuldades. O Senado também deve votar hoje a MP 650, que concede aumento de 15,8% a agentes, escrivães e papiloscopistas da Polícia Federal. Eu acho que não tem nenhuma polêmica, porque o que se está concedendo nesta medida provisória é um reajuste que já foi concedido para todo o funcionalismo de todos os poderes. Nós temos um acordo com o governo que já foi quebrado com a edição da MP 657. Se a MP 650 também não for aprovada, é mais uma prova de que o governo não está se esforçando o suficiente para aprovação e para a pacificação da Polícia Federal dentro do Ministério da Justiça. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta terça-feira. Entre os projetos na pauta da Comissão de Meio Ambiente está o que concede redução de 75% do imposto de renda, além de isenção do PIS/PASEP e COFINS para a empresa que produzir ou distribuir água de reuso. O objetivo é incentivar a reutilização de água não potável. Na pauta da Comissão de Ciência e Tecnologia está a proposta que regula a oferta de descontos nas tarifas dos serviços de telecomunicações. A Comissão de Assuntos Econômicos está prevista para logo mais às 10 horas da manhã. Quem traz as informações ao vivo sobre a pauta da reunião é a repórter Mariana Abreu. Bom dia, Mariana. Bom dia, André. As fundações poderão ser beneficiadas com a desoneração da folha de pagamento. É o que estabelece um projeto que está na pauta desta terça-feira da Comissão de Assuntos Econômicos. A ideia é incluir as fundações entre a lista dos atuais beneficiários que já pagam 1 ou 2% da receita bruta, em vez de 20% da contribuição patronal sobre a folha de pagamentos. A autora da proposta, a senadora Ana Amélia, argumenta que apesar de as fundações não terem finalidade econômica em sentido estrito, elas também possuem encargos trabalhistas e precisam de toda a ajuda possível para desenvolver o que ela chamou de seus fins nobres, religiosos, morais, culturais e de assistência. Vale lembrar que esse regime de contribuição é temporário. Ele fica em vigor só até o fim deste ano, a não ser que os senadores aprovem em plenário a medida provisória 651, que torna permanente a desoneração da folha de pagamento. Ainda na pauta da comissão, um projeto que isenta do imposto de importação a compra de instrumentos musicais por orquestras e músicos. Para ter direito ao benefício, os interessados devem comprovar a atividade profissional e o instrumento não pode ter similar nacional. A isenção também engloba partes e acessórios. André? Obrigado, Mariana. E estamos ao vivo também com a repórter Carla Benevides, que fala de outras propostas que o Senado ainda deve votar até o final deste ano. Bom dia, Carla. Bom dia, André. Além das medidas provisórias que estão trancando a pauta, os senadores devem votar agora, após as eleições, o projeto que prevê a aposentadoria especial dos servidores públicos com deficiência e a proposta que estabelece a guarda compartilhada dos filhos em caso de separação dos pais. A lei de licitações também deve entrar na pauta até o fim deste ano, assim como os projetos que alteram o Código de Processo Civil e o de Defesa do Consumidor. O analista político do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, Antônio Queiroz, lembra ainda que os parlamentares têm outros desafios até o fim deste ano. O próprio orçamento, e a lei de diretriz orçamentária não foram aprovados. E, além desses, eu acho que deve ganhar impulso a política de recuperação do salário mínimo, que vence agora a partir de janeiro do ano que vem, embora o governo tenha, o próximo governo, até 31 de dezembro do ano que vem para apresentar, muito provavelmente vai ser pautado agora. Além disso, tem a regulamentação do trabalho doméstico, foi aprovada a PEC, mas não regulamentada,
e a definição do que vem a ser trabalho degradante em função da regulamentação daquela PEC do trabalho escravo. A pauta e a data para a retomada dessas votações ainda serão decididas entre o presidente do Senado, Renan Calheiros, e os líderes partidários. Mas essa reunião ainda não foi marcada. André. Obrigado, Carla. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.